Olá, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Ronaldo Pimenta e sou o coordenador de Geografia do PVS, como vocês já sabem. Hoje estamos apresentando o vídeo número 4. O vídeo 4 vai tratar da organização do trabalho, da produção e o mundo contemporâneo, a parte 2, o pós-fordismo. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo passado. Na parte 1, nós vimos o Fordismo-Taylorismo. Para lembrarmos rapidamente o que vem a ser o Fordismo-Taylorismo, vamos agora assistir um vídeo que eu preparei para que vocês rememorem aquele processo de produção. Mas o maior progresso de todos é a própria produção em massa, através da linha de montagem móvel. Nascida na indústria automóvel, a linha de montagem transforma a vida cotidiana de milhões de pessoas. Nunca uma alteração nos métodos de trabalho produzira tanta riqueza e também tanta alienação e conflito. No início do século XX, o grande êxodo do campo para a cidade já começara há muito. Na Europa, os operários mais bem pagos eram os que trabalhavam nas novas fábricas de maquinaria pesada da era industrial. Os mais respeitados eram os detentores de uma combinação de força física e competência que levara anos a adquirir: caldeireiros, cravadores, fundidores. À medida que a era do vapor dava lugar à eletricidade e ao petróleo, a natureza do trabalho a fazer ia mudando também. Milhares de artífices trabalhavam para as muitas empresas que competiam por uma cota do novo mercado antes da Primeira Guerra Mundial. Na Grã-Bretanha, a Vulcan Motor Company filmou orgulhosamente a maneira como os seus operários montavam os automóveis lentamente, à mão. Charles Hill começou a trabalhar como aprendiz na Vulcan aos 14 anos. There were men, skilled men there when I went there. They were there all their life to the dying day. All skilled craftsmen in their own sphere. In the body shop there was a lot of wood framing of the motor car body. And then there was panel. Os artífices controlavam a maneira como faziam o seu trabalho. Todo o processo levava várias semanas, do princípio ao fim, e orgulhavam-se dos resultados. Na fábrica da Ford, o Taylorismo consistiu na decomposição do fabrico de automóveis em fases simples e repetitivas. Os artífices especializados com anos de aprendizagem deixaram de ser necessários. Os homens podiam aprender rapidamente a fazer qualquer trabalho. As rodas já não eram integralmente feitas por um operário especializado. A feitura das rodas foi dividida em quase 100 estádios, executados por diversos homens em diferentes máquinas. Era muito mais rápido, mas mesmo assim, os operários só conseguiam fazer 200 automóveis por dia. Por isso, em 1913, Ford introduziu a alteração mais revolucionária que concebera até então. Para levar as diversas partes até ao ponto exato da linha, os engenheiros montaram uma rede de transportadores ruidosos. They were running the length of the building, like carrying the parts. Instead of you carrying it by hands, the conveyors would carry it on the line. Os operários tornaram-se parte integrante da grande máquina. Era a administração que decidia a velocidade do seu funcionamento, sem discussões nem negociações, dado que os sindicatos estavam proibidos. Os homens enfrentaram uma nova pressão, quando a linha de montagem passou a marcar o ritmo de toda a fábrica. Não tinham qualquer possibilidade de pará-la, nem de fazê-la andar mais devagar. Poucos aguentavam o ritmo e o barulho durante muito tempo. Experimentavam algumas semanas e depois despediam-se. Mas Ford tinha uma solução. A empresa estava a obter os maiores lucros de sempre. O tempo necessário para construir cada automóvel baixara para 1h30. Por isso, podia dar-se ao luxo de aumentar o...
Como vocês puderam observar, nós passamos aí uma sequência que vai desde a primeira Revolução Industrial até a segunda Revolução Industrial, desde o seu início e finalizando nos anos 70. Os anos 70 são importantes porque foi mais ou menos nesse período que os autores convergem, há um consenso em que houve uma crise do sistema capitalista e uma ruptura com o modelo fordista. A ruptura com o modelo fordista significou principalmente a introdução de novas tecnologias. Entenda novas tecnologias como a introdução da robótica no processo produtivo. Esse processo produtivo se modifica, entra em tela, né, uma característica muito marcada e muito falada desse modelo de produção totalmente automatizado, que é o processo flexível, flexibilidade das relações de trabalho, flexibilidade da produção. Não mais temos, como no modelo antigo fordista, aquele processo rígido, né? A rigidez do fordismo. Aliás, muitos autores vão marcar: o fordismo se caracteriza pela rigidez e o pós-fordismo se caracteriza pela flexibilidade. E como num vídeo que vamos ver mais à frente, há uma flexibilidade total de uma linha de montagem, por exemplo, da indústria automobilística, aonde a gente não vai ter mais aquela rigidez de apenas um modelo de carro numa mesma cor. Nós vamos ter numa mesma linha de produção, diferentes modelos de automóveis, diferentes cores e inclusive diferentes marcas de automóvel. Para que fique um pouco mais fácil de compreender, iremos passar agora um rápido vídeo que mostra as principais características do modelo pós-fordista. Características do pós-fordismo, principalmente o enfraquecimento de sindicatos, dispensa de mão de obra, ou seja, é um modelo que impõe sérias perdas ao trabalhador. Para que fique claro, para que a gente entenda esse modelo pós-fordista, que é importante que se caracterize, que se marque, que ele está associado à terceira revolução industrial, né, o modelo fordista, taylorista, a primeira e segunda revolução industrial. O modelo pós-fordista, a terceira revolução industrial. Então, para que vocês vejam essa aplicação da flexibilidade, da robótica, dessa intensa uso tecnológico no processo de produção, iremos apresentar um vídeo que nós editamos, um vídeo institucional da fábrica FCA, uma fábrica de automóveis que é Fiat Chrysler Automobile, né? Essa fábrica está localizada no estado de Pernambuco, na cidade de Goiânia. Inaugurada há cerca de 5 anos atrás, é considerada a segunda fábrica mais moderna de todo o planeta.
Gostaria que vocês observassem bastante, com bastante atenção, o áudio, que é um pouco baixo, o áudio do narrador, mas ele fala, ele aponta características muito importantes. Vamos ao vídeo. estão colocando os vidros nos carros.
são dois robôs que instalam o para-brisa dianteiro e vidro traseiro ao mesmo tempo. É a área que tem mais pessoas trabalhando, é mais trabalhando. Aqui está a parte mecânica, motor e câmbio e suspensão dianteira, que depois vão ser acoplados ao carro. Aqui chegam os componentes todos que são inseridos na linha. Aqui o motor já está colocado dentro do carro e vão montar o resto das peças e componentes. São 18.000 componentes em um Renegade. Nessa linha tem uma Toro, aí você vê aqui um Renegade, outro Toro, são feitos na mesma linha. Aqui é o sistema de fornecer peças. Aqui um carro saindo da linha e ele é ligado pela primeira vez para o teste. Aqui estão alinhando os faróis e as rodas. E aqui os carros prontinhos. E aqui finalmente os carros prontos. E aqui é a parte de colocar os acessórios da Mopar. Antes era feito na concessionária, agora é feito dentro da fábrica. Muito interessante, né? Puderam observar o uso intenso de robótica, a diferença. Eu gostaria que vocês pensassem, né? E tentassem colocar aí na cabeça de vocês, na memória, a comparação entre aquele vídeo da primeira e segunda Revolução Industrial do modelo fordista e como que é uma fábrica atualmente. Né? Muito diferente. Vejam que houve um processo de esvaziamento de mão de obra. Né? A fábrica hoje produz muito mais e com muito menos gente. Não sei se vocês perceberam, mas num determinado momento o narrador ali, bem baixinho, ele falou sobre o sistema de envio de peças, de fornecedores. Bem, isso é uma característica marcante da organização do processo produtivo atualmente. É o que a gente chama de segmentação produtiva. A segmentação produtiva significa que partes daquele produto, partes daquele bem que está sendo produzido, no caso ali vocês viram automóvel, né? Vocês viram 3 modelos de automóveis sendo montado e parte desses modelos, né, vem de diferentes países do globo. Mais esclarecedor para o entendimento desse modelo pós-fordista, dessa segmentação produtiva, mais esclarecedor do que a indústria automobilística é a indústria aeronáutica. Vamos mostrar agora um vídeo que esclarece bastante isso. É um vídeo que mostra o processo de produção de aviões da fábrica Airbus. A Airbus é uma fábrica binacional. Ela tem sede na França, mas ela é uma associação entre capitais franceses e britânicos. Então a gente pode dizer que é uma fábrica franco-britânica. E aí, nesse vídeo, mostra esse processo de segmentação produtiva. Vamos vê-lo? Um espaço de 4 km², maior que o próprio centro da cidade de Hamburgo, abriga os mais de 20 galpões e a pista de pouso particular, utilizados para a fabricação de algumas das aeronaves mais utilizadas para transporte de passageiros no mundo. Estima-se que um avião produzido pela Airbus pousa ou decola em algum lugar do planeta a cada 2 segundos. São mais de 25 mil aeronaves cruzando os céus do planeta, carregando 3,3 bilhões de passageiros todos os anos.
Os números são impressionantes, mas vão ficar muito maiores nos próximos anos. Até 2033, a fabricante estima que vamos precisar de 31 mil novas aeronaves para atender a demanda de passageiros até lá. Por isso mesmo, a linha de produção da Airbus está mais aquecida do que nunca. As encomendas não param de chegar, e só para atender aos pedidos que já foram feitos, a fábrica vai precisar funcionar pelos próximos 9 anos sem parar. Um ótimo mercado para se trabalhar, não? Many things. We have engineering, especially on the cabin development side. And also we have production. For example, right now we're in the hangar where we produce major sections of the fuselage of A380, our biggest aircraft, the flagship. But also we do final assembly and fuselage production for the A320 family aircraft, and also sections of the fuselages of all other aircraft of Airbus are produced here and then brought to the final assembly lines and delivered from those final assembly lines here in Hamburg or in Toulouse or in China or in the US to their customers. Aqui em Hamburgo estão duas linhas de montagem, a do A320 e a do A380. As peças são fabricadas em vários países da Europa e chegam até aqui por meio de navio. O porto de Hamburgo é aqui do lado e a Airbus tem até mesmo um deck próprio dentro da fábrica. Ou então por meio desse avião cabeçudo, o Beluga. Existem 5 deles no mundo, todos em uso pela própria Airbus, para carregar partes que serão utilizadas na montagem dos aviões. Ao chegar na fábrica, ele precisa entrar com toda a parte da frente dentro do hangar para só então ser aberto. É que se ele fosse aberto do lado de fora, a força do vento seria capaz de arrancar essa tampa e causar vários danos. A linha de montagem do A320 é uma das que contam com a ajuda do Beluga para trazer as partes que serão transformadas em novos aviões. O A320 é a família de aeronaves mais vendida pela Airbus atualmente. São, na verdade, 4 variações desse modelo: o A318, o A319, o A320 e o A321. Quanto maior o número, mais alongada é a fuselagem, permitindo um maior número de passageiros a bordo. Se você não conhece de aviação, esses são os aviões que a TAM utiliza no Brasil. Todos os aviões da família A320 são produzidos nesse galpão aqui. Uma aeronave é finalizada e entregue por dia. Assim que são retiradas do Beluga, as peças vão para o primeiro estágio de produção. Aqui o charuto do avião, por assim dizer, é todo montado. Na etapa seguinte, as asas são acopladas e na terceira posição de montagem, as caudas vertical e horizontal, além de toda a estrutura interna da cabine, são adicionadas. E assim, depois de 3 dias completos, o avião sai montadinho, pronto para receber a pintura do cliente. Mas não é só o A320 que faz sucesso aqui em Hamburgo. Tem um gigante que atrai a atenção de todos que passam pela fábrica. Essa é parte da fuselagem do A380, o maior avião do mundo no momento. Ele pode carregar até 850 passageiros ao mesmo tempo. A Airbus não conseguiu encontrar uma solução viável para criar um local de construção grande o suficiente para montar todo o avião no mesmo lugar. Aqui em Hamburgo, somente parte da fuselagem é montada. São peças vindas de 4 países, Espanha, França, Inglaterra e da própria Alemanha, que são unidas aqui nesse galpão de 35 metros de altura. I think one of the strengths of Airbus is definitely that we have roots in 4 different countries and that we can tap into the potential of all the engineers and all the production workers in those countries. But of course it also means we have logistics of parts being shipped and being flown around Europe. That's something that also our competitor does at a global level, so this is a cost we're willing to take to make sure that we have the best people working on the aircraft in different countries. Daqui, esse canudão segue de navio até a costa francesa e depois de balsas especiais até Langon. Lá, um comboio de caminhões especiais carrega as partes até Toulouse, onde elas são finalmente acopladas umas às outras. Esse trajeto é bem curioso. A pequena cidade do interior da França precisou adaptar ruas e sinais de trânsito para que os grandes veículos pudessem passar. E esse trajeto só é feito à noite para não atrapalhar o trânsito das pessoas. Quando falamos que trata-se de um avião grande, não estamos brincando, hein? Essa aqui é a cauda do avião. Ela sozinha é quase do tamanho desse prédio de 5 andares, olha só. E o avião inteiro mede 24 metros, ou a altura de um prédio de 10 andares, e é composto por mais de 4 milhões de pedaços. Bom, acho que com a apresentação desse vídeo da Airbus ficou mais fácil de percebermos esse processo de produção flexível, de uma produção com intenso uso de tecnologia, a caracterização da terceira revolução industrial, e agora se faz necessário a gente finalizar esse vídeo fazendo a articulação com a nossa proposta. Então vocês vejam que uma indústria hoje, e eu dei 2 exemplos, a indústria automobilística e a indústria aeronáutica, elas mobilizam e articulam, né, espaços, lugares, países, povos. E aí, e não é somente essas 2 indústrias, esses 2 processos produtivos. Várias indústrias são assim. Essa camisa aqui, esse tecido foi fabricado, a camisa foi produzida no Brasil, mas o tecido veio da China.
né? A câmera que está sendo gravada, que eu estou gravando esse vídeo, os seus componentes e ela também é feita com esse princípio. Ora, para que eu estou falando isso? Para que vocês percebam que esses fluxos, essa rede, né, que articula espaços, pessoas, lugares, né, processos produtivos, provoca uma dinâmica global muito intensa. E foi essa dinâmica global que fez com que a pandemia da Covid-19, né, ou melhor dizendo, que fez com que uma epidemia que até agora se sabe começou na China, né, se espalhasse rapidamente pelo globo. Vejam que foram em questão de 3, 4 meses, ela se espalhou pelo planeta e está atingindo povos em várias partes do mundo. Né? Espero que com esses 2 filmes vocês tenham entendido um pouco desse processo de produção, de como o mundo contemporâneo é um mundo extremamente articulado, interdependente, e que quando acontece uma doença onde a gente ainda não tem os mecanismos médicos, científicos de enfrentamento, causa essa série de transtornos. Muito obrigado e até o próximo vídeo na próxima semana. Thank you.